Professor José Carlos, no final de semana veio à tona a declaração de um general sobre uma possível nova intervenção militar no Brasil. Como é que o senhor avalia essa declaração? Eu vejo duas grandes ações graves, dentro dessa fala feita pelo general Mourão. A primeira delas envolve uma declaração pública no sentido de uma violação do que está estabelecido na ordem constitucional brasileira e no Estado democrático. As Forças Armadas não têm autonomia para que elas próprias, de acordo com a nossa ordem constitucional, possam decidir fazer uma intervenção ou deixar de fazer uma intervenção. Sem falar do artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 44, que estabelece que constitui crime inafiançável ou imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares, isso está bem dito ali, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então a possibilidade de uma ação autônoma das Forças Armadas ao arrepio de qualquer uma das autoridades civis é a violação, sim, do Estado constitucional brasileiro. O outro grave problema na fala do general Mourão é que ele, infelizmente, reproduz uma visão que até aqui vem sendo a visão predominante, pelo menos ao nível institucional, dentro das Forças Armadas. É uma coisa assim incrível que ainda existe um negacionismo dentro das Forças Armadas sobre aquelas práticas de violação, de graves violações de direitos humanos, de práticas de crimes contra a humanidade levadas adiante pelas Forças Armadas durante os 20 anos de ditadura civil-militar que nós tivemos. É preciso sim valorizar as Forças Armadas, mas as Forças Armadas sob o comando civil, defensoras dos valores democráticos e que devem repudiar veementemente a ideia de que se deve fazer todo o possível e o impossível para se atingir um objetivo. Existem elementos na atualidade que se assemelham ao período pré-64? Sim, existem, muitos paralelismos. Quando houve o golpe de 64, também houve um golpe parlamentar para poder declarar vaga a cadeira de presidente da República, com o presidente ainda no território nacional, o presidente João Goulart, para se fazer uma eleição indireta que deu um mandato para o Castelo Branco. Houve também o apoio do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, que chancelou o golpe que foi realizado em 1964. Havia movimentos de classe média branca nas ruas contra o comunismo e contra a corrupção, porque uma coisa é verdade, se a corrupção é um problema que existe no Brasil desde o início, que é constitutivo do Brasil colônia, do Brasil império, do Brasil republicano, a utilização da corrupção como uma causa de um motivo de perseguição política e de favorecimento de determinados setores políticos também é uma tradição no país e que se vê agora mais uma vez acontecendo. Então, nesse sentido, talvez a grande diferença do que aconteceu em 64 para o que está acontecendo agora seja de fato a ausência de envolvimento ou de participação das Forças Armadas, pelo menos até aqui, até esse momento. Isso inclusive vem sendo estudado por alguns autores da ciência política em relação a outros países da América Latina, que percebem que os processos de impeachment, os golpes parlamentares, eles têm tomado, vamos dizer assim, a frente nesses processos. E também um uso muito mais forte da imprensa e da mídia, controlada por interesses políticos, muito mais do que houve no período de 64. Houve também a participação de vários organismos de imprensa, mas que não tinham ainda o poder e a tecnologia que hoje tem à sua disposição, que, vamos dizer assim, amplificam as consequências de uma prática golpista. Então, existem uma série de paralelismos, mas, ao mesmo tempo, algumas diferenças. De qualquer maneira, é importante aprendermos com a nossa história para evitar que ela se repita. E, justamente nesse sentido, o senhor acredita que há possibilidade de uma nova intervenção militar? Quem sabe ela poderia ser desencadeada pelo resultado das eleições de 2018, se é que vamos ter eleições de 2018? Eu acho que são duas coisas diferentes, A primeira delas é a possibilidade de uma intervenção militar, que, diga-se de passagem, se acontecer nesses termos conclamados pelo general Mourão, são claramente uma violação do Estado democrático brasileiro e da ordem constitucional. Então, nesse sentido, uma intervenção militar seria possível, podemos assim pensar, na mesma medida em que houve um golpe parlamentar que também viola a Constituição. Então, se houve esse golpe parlamentar, que muitos inclusive não esperavam, que aconteceu numa velocidade vertiginosa, assim como um desmonte de vários direitos históricos conquistados pela população brasileira também foram desmontados, por que não
possa vir a acontecer, né? Embora tenha havido a desautorização do ministro do Exército em relação ao que disse o general Mourão, eu acredito que deveria ter vindo algo mais do que essa desautorização. Deveria ter havido uma daquelas punições previstas no Estatuto dos Militares, que vão desde a advertência até mesmo, dependendo da gravidade da conduta, né, a expulsão da força ou a prisão. É preciso repudiar essa insubordinação hierárquica, porque isso é o princípio que rege a própria disciplina militar e as próprias Forças Armadas. Então, possível infelizmente, agora nós estamos num cenário de muita instabilidade, onde as coisas estão acontecendo com grande velocidade e assistimos paralelamente a isso um crescimento de um fascismo societal que pede por soluções autoritárias e por soluções de força, exatamente por não termos feito devidamente um dever de memória no nosso país. E esse contexto que a gente vive hoje de censura de atividades artísticas, de decisões judiciais que vão ao encontro de valores cristãos, valores conservadores, isso já pode ser considerado de alguma forma como uma legitimação por parte de alguns setores da sociedade do componente de repressão de uma ditadura? Eu, inclusive, diria que não são necessariamente valores cristãos aqueles que movimentam ações dessa natureza, né? Porque a mensagem que o cristianismo passa, ela traz uma ideia de respeito, uma ideia de amor ao próximo, uma ideia de respeito às diferenças, uma ideia de compaixão. Muitas vezes, como por exemplo naquela pintura que foi censurada envolvendo o tema pedofilia, né, o juiz, de uma maneira tosca, né, não tem outra adjetivo, até tem, mas vamos ficar nesse, né, ele entende por bem que só o nome da obra já significa uma exaltação à pedofilia, quando o sentido vários sentidos que se pode depreender dessa obra, eles apontam para uma crítica à pedofilia. E é direito das pessoas gostarem ou não gostarem. O que não é direito é você entrar num ambiente de exposição artística e impedir que essa exposição possa ser feita ofendendo as pessoas que estão ali passando, ameaçando com agressões ou abrindo espaço para que autoridades constituídas que têm que defender os direitos e garantias da Constituição Federal e os direitos de liberdade estão ali colocados, né, possam vir ao direito de liberdade de credo, inclusive, que garante a liberdade das pessoas, inclusive de não ter religião alguma. O fato dos generais e chefes militares do período do regime ditatorial nunca terem sido levados a julgamento, nunca terem sido condenados por nenhum dos crimes que eles cometeram, e isso contribui para que de alguma forma ainda exista alguma aceitação e até um apoio ao regime militar? Sem dúvida. É um dos elementos que contribui muito, e eu diria não só para aceitação, porque essa aceitação em boa parte se apoia no que? Na ignorância. Ditadura, intervenção militar e tudo, isso é uma palavra solta na boca de muitas pessoas que não conhecem o que foi aquele período. E não conhecem, entre outras razões, ou porque não têm o interesse de ir atrás ou de conhecer, ou porque o país não fez suficientemente o seu dever de memória. É preciso dizer em alto e bom som que torturar é errado, né? Que desaparecer com corpos de pessoas mortas é errado. E no caso, muitas pessoas que foram torturadas eram culpadas por pensarem diferente. Eu não tenho desejo de que aqueles agentes públicos que se envolveram em violências e em graves crimes e crimes contra a humanidade que instrumentalizaram todas as instituições públicas e estatais para a prática da perseguição a determinado grupo dentro da sociedade. Eu não tenho desejo de que essas pessoas se apodreçam na cadeia ou coisas do gênero. Eu entendo que todo desejo punitivista ele traz consigo um desejo autoritário, um desejo de menos democracia. Agora, se nós temos um sistema punitivo, um sistema penal, nós precisamos sinalizar claramente para a sociedade que se existe um crime que nós devemos repudiar, é o crime praticado pelo próprio Estado, porque ele tem um poder de letalidade muito maior e porque ele é praticamente um crime incestuoso, porque aquele que deveria proteger, que é o Estado, é exatamente aquele que ofende. Então o Estado ele não pode servir para violar os direitos dos seus próprios cidadãos, independentemente de eles serem considerados criminosos ou não. O Supremo Tribunal Federal, quando chancelou a mesma interpretação que a ditadura civil-militar deu para a Lei de Anistia de 79, né, não anistiando inclusive muitas pessoas que foram condenadas por atuarem na luta armada, penso eu que trouxe o golpismo para dentro das suas gavetas, para dentro das suas repartições, para dentro das suas mesas, né. Infelizmente, não soube a Suprema Corte, em relação ao que aconteceu no ano passado, se posicionar de modo a evitar um novo golpe institucional que, infelizmente, abriu a caixa de Pandora. E agora o que nós vemos é uma instabilidade institucional muito grande e o crescimento nesse vácuo
nesse vácuo de esperança ou de espaço político construtivo, as pessoas vão para o medo. E o medo é o pai da covardia, né? O medo, ele abre espaço para o discurso fascista e para o crescimento da violência na sociedade, tanto por parte do Estado quanto por parte dos próprios cidadãos.